Fala, Elvio, tudo bem? Hoje é o nosso terceiro episódio do podcast Falo ou Calo. E vamos iniciar com uma frase do meu querido Freud. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. E essa frase é um dos nortes para o nosso podcast de hoje, que é sobre o incômodo. Então, para iniciar, Elvio, eu queria te perguntar, o que está te incomodando hoje? Então, antes de começar a falar do incômodo, vamos falar do que é cômodo, né? Queria dar as boas-vindas aqui a todo mundo que está ouvindo a gente. E, de fato, o tema de hoje é um tema que nos traz, assim, muitas reflexões, né? Porque existem vários níveis de incômodo, existem vários patamares de incômodo. O incômodo, ele faz parte da nossa vida, né? Mais uma vez, a gente está tocando num tema aqui que vai acontecer no nosso dia a dia. O problema é quando isso se torna um problema, quando isso se torna alguma coisa que a gente tem que trabalhar. Se a gente pegar a frase do Freud, a dor é aquilo que nos mostra que o incômodo está acontecendo. Como existem vários níveis de incômodo, existem vários níveis de dor. E a partir desse reconhecimento de que a dor existe e, logicamente, alguma coisa está nos incomodando, é que dispara todo o processo que acaba chegando no setting psicanalítico, né? Eu acho que vou deixar essa bola para você, mas vou levantar antes aqui. Eu acho que, normalmente, o incômodo chega quando nós fazemos projeções em relação àquilo que aconteceu ou que não aconteceu com a gente, ou quando a gente faz alguma negação de algo que aconteceu conosco. Ou seja, quando nós disparamos os mecanismos de defesa, significa que nós tivemos um incômodo, estamos tendo uma dor, e a partir daí a gente está disparando esses mecanismos para, logicamente, a gente se sentir melhor dentro do ambiente que nós estamos inseridos. Você concorda com isso? Sim, claro. Você negar, né, a negação como um mecanismo de defesa é um jeito de se proteger de um incômodo, de se proteger dessa dor. Então, isso não está acontecendo. Eu não vou assumir que isso está acontecendo. Às vezes, nem palavras a pessoa consegue colocar para fora, né? Já que a gente está falando aqui do falar ou calar. Às vezes, o falar é assumir que algo acontece. Então, ela não consegue colocar assertivamente aquilo que ela está sentindo pelo medo dessa dor, pelo medo desse incômodo. Isso não quer dizer que ela não está se sentindo desconfortável. Ela está. Mas o mecanismo de defesa está ali para tentar fazer com que ela consiga lidar psiquicamente com todo aquele sentimento que ela está sentindo. Dentro dessa questão dos mecanismos de defesa, eu também levanto a questão da projeção. O que me incomoda no outro? Né? Por que isso me incomoda no outro? De que forma me incomoda? Me incomoda muito ou me incomoda pouco? Você já viu, Elvio, quando tem aquela pessoa que fala, nossa, meu santo não bateu com o dela, não fui com a cara dela. Parece que tudo que ela faz, assim, o ar que ela tá respirando te incomoda. Né? Então, por que isso está me incomodando tanto? A gente tem que começar a parar para pensar. Será que talvez aquela pessoa tenha alguma característica que a gente não consegue lidar em nós mesmos? Que entra um pouco também dentro da negação, né? Eu não assumo que eu tenho essa característica. Exato. Ou que eu gostaria de ter essa característica. Por exemplo, às vezes eu não gosto de uma pessoa que vive... A gente estava falando ontem do id, ego, superego. Então, às vezes tem uma pessoa que ela vive mais no id, ou seja, ela vive mais leve, mais solta, e eu não gosto dessa pessoa por causa disso, mas talvez porque o meu superego é muito forte e eu queria estar vivendo assim, mas eu não tenho as ferramentas necessárias para fazer isso, então eu tenho esse incômodo com essa pessoa. Então, eu acho que a gente também pode permear dentro nesse sentido também. Eu queria pegar 2 pontos que você trouxe e fazer alguns comentários. Primeiro, em relação à projeção. Eu vou fazer uma licença poética aqui
e misturar um pouco Freud com Jung. A gente está falando de sombra quando a gente está falando da projeção. A gente está falando da identificação no outro daquilo que a gente não reconhece ou não quer reconhecer em nós mesmos. E aí dispara o mecanismo de defesa, né? Dispara isso de uma forma bastante intensa. E a outra coisa que eu queria colocar é justamente em relação aos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, eles às vezes são vistos como alguma coisa negativa, alguma coisa que não deve ser utilizada por nós. Mas a gente precisa perceber o seguinte: os mecanismos de defesa, eles são para nossa defesa. E não apenas inconscientemente eles podem estar presentes naquele momento que a gente está vivendo, como eles também podem ser trazidos de forma consciente, para que a gente justamente se defenda e se proteja do incômodo, da dor, daquilo que vai trazer alguma coisa que não é exatamente o que a gente quer sentir, que não é exatamente o que a gente quer viver. Então, eu acho que, falando da projeção, falando da negação, falando da sombra, se a gente mistura isso tudo aqui, a gente pode sim estar falando de alguma coisa que é um recurso extremamente poderoso para que a gente contorne alguma situação que a gente viva em um determinado momento da nossa vida. Sim, sim, exato. E uma coisa também que nos causa incômodo, voltando àquela frase inicial que eu citei, é a mudança. Quando a gente vai mudar, a gente sente um certo desconforto. E é necessário esse desconforto, né? Voltando à questão das emoções negativas, é necessário esse desconforto para que a gente consiga mudar, para que a gente saia do lugar. Então, tem o desconforto que nos paralisa, e ao mesmo tempo, esse mesmo desconforto, se usado de uma maneira adequada, ele pode fazer com que a gente nos desenvolva, né? E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes a gente tem uma dificuldade de mudar. Muitas vezes a gente julga o outro e fala: por que a pessoa não muda? Por que ela não larga esse relacionamento, esse emprego, isso ou aquilo? Mas é cômodo estar num desconforto conhecido. É muito difícil você adentrar num desconforto desconhecido, por mais que talvez esse desconforto será confortável, mais do que você está vivendo agora, mas você não sabe. Fran, eu lembrei de uma frase que uma amiga minha há muito tempo falava. Eu acho que é uma frase engraçada, mas que se encaixa perfeitamente nisso que você acabou de falar agora. Essa minha amiga dizia o seguinte: é melhor um final horroroso do que um horror sem fim. Né? Ótimo. É uma brincadeira, mas que faz todo sentido, né? Faz todo sentido em Sim, relação ao que você acabou de dizer agora. sim. Mas aí, né, ainda mais para pessoas ansiosas, por exemplo, quando a gente está passando por uma mudança, a gente pensa em vários cenários. E se tudo for horroroso e for pior, né? E quais são as consequências dessa nossa mudança? O nosso cérebro, ele às vezes puxa a gente um pouquinho para trás, né? A gente acha desculpas para tudo, vamos dizer assim, né? Então, se o final for pior do que eu tô vivendo Mas então, agora, mas aí a gente vai estar, né, com medo do futuro, que a gente já falou isso anteriormente. A gente está com medo do futuro. Mas olha só, no fundo, a gente está falando aqui de uma possível repetição de padrões. A gente está falando de uma possível dificuldade reprimida que a gente tem em algum ponto do nosso passado, né, em algum momento da nossa vida, ou até mesmo de um desejo que a gente não conseguiu realizar, que a gente não conseguiu fazer com que ele se tornasse concreto, né? E sim, isso pode disparar todas essas coisas. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui em relação à mudança que você estava falando. Eu acho que a mudança é alguma coisa que a gente não consegue evitar, né? Eu sempre brinco dizendo que ou a gente muda ou a vida muda a gente. Não existe uma possibilidade, mais remota que seja, da gente achar que vai se manter na mesma condição, no mesmo formato de vida ou de emoção, ou seja, o que for que a gente tenha,
para sempre. Isso não vai existir. Então, já dizia o poeta que a mudança sempre vem, né? Se a mudança vem, se a mudança chega, existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas ou observadas a partir da mudança. Eu acho que a primeira coisa que a gente percebe com a mudança é o desconforto que você acabou de dizer. Então, se a mudança sempre vem, a mudança traz com ela um desconforto. Esse desconforto, de alguma forma, ele vai precisar se transformar numa aceitação da mudança. E essa aceitação não é a gente baixar a cabeça e dizer, ok, tá bom, vamos em frente. Não, é perceber a mudança, entender o que ela traz, o que ela trata, o que ela vai provocar em nós, seja física ou emocionalmente, né? E a partir dessa aceitação, a gente começa a ter uma adequação. Nós começamos a nos adequar a uma nova situação, a um novo momento, a uma nova emoção que surge na nossa vida, e a partir daí sim a gente vai para a ação. Então, se a gente pudesse encadear tudo isso que eu falei aqui agora, eu estou falando do desconforto, o desconforto traz a mudança, ou vice-versa, aqui a gente pode trocar as duas coisas. Entramos no processo de aceitação, entramos no processo de adequação e aí sim vem a ação. Se a gente não faz esse encadeamento aqui, se a gente não faz com que isso seja de fato alguma coisa que a gente perceba, sinta e torne isso alguma coisa consciente para nós, certamente a gente vai ficar naquele incômodo lá do início. A gente vai continuar incomodado, a gente vai continuar se sentindo desconfortável por conta desse incômodo e a vida começa a ficar um pouco mais difícil, né? Um pouco mais dolorosa do que ela era anteriormente. Parafraseando Heráclito, né? A gente nunca se banha duas vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e nem a gente. Então a gente está numa constante mudança. A única coisa que não muda é a mudança, né? A gente sempre está mudando. E a gente tem que aprender a lidar com essas mudanças dentro do nosso dia a dia. E quando você fala desse processo de aceitação desse desconforto, dessa mudança, de aprender a lidar com isso, isso me remete que toda mudança traz uma perda de algo que não é mais. Então isso traz o quê? Um luto, né? E o luto, ele tem aí algumas fases, que eu não vou me adentrar muito, mas a última fase do luto é a aceitação. Então eu acredito que quando a gente consegue deixar para trás, no sentido de conseguir viver com isso, né? Entender que aquilo foi uma parte da sua história e que agora a sua história é outra, é um outro capítulo, não que sua história é outra, né? Ela continua, mas que é um outro capítulo, você consegue aceitar. Porque o desconforto, ele sempre vai existir, independentemente da nossa fase da vida, né? Ele sempre vai existir. Então, basta que a gente consiga compreender como a gente pode lidar com isso. E isso é uma pergunta que, particularmente, eu considero muito difícil. Porque são muitos desconfortos. A gente não consegue controlar todos eles. A gente está falando da mudança que a gente escolhe mudar. Na maior parte do tempo a gente está falando. Mas e aquelas mudanças que a gente não escolhe? Que a gente não tem controle, que simplesmente acontecem assim, do nada, né? Então, a vida está em constante mudança. O nosso ambiente, tanto quanto a gente. Internamente, né? A gente está em mudança e externamente. Eu tenho um ponto aqui que eu queria trazer que também, de novo, eu vou para um paralelo e depois a gente volta aqui. Eu tenho estudado há alguns anos que eu estudo Cabala, ou Kabbalah, né? E a Kabbalah fala uma coisa muito interessante. Tudo que a gente vê é passado. Tudo que a gente enxerga é passado. Por quê? Porque o tempo que a velocidade da luz demora para que a gente enxergue aquilo que está acontecendo, a hora que a gente enxergou já acabou, já não está acontecendo mais, já passou. Sim. Então, essa coisa da temporalidade
é interessante também, porque dentro disso tudo que a gente está falando, a mudança traz o quê? Traz uma perda, ela traz uma alteração de um status qualquer que exista na nossa vida, mas observa, aquele status, na verdade, ele não existe mais. Aquele status ele já acabou no momento que a gente viu, que a gente enxergou, que a gente tocou nesse status. Então, talvez se a gente conseguisse dar um passo atrás e nos afastarmos um pouco da materialidade de tudo isso e a gente percebesse apenas a emoção que fica para nós, talvez a gente não tivesse tanto esse sentimento de dor ou de perda com a ocorrência de uma mudança. Sim, sim, verdade. O ser humano, ele é rotineiro, né? Ele gosta de ter ali a ideia do que vai acontecer. Ele gosta dessa sensação, eu acho, realmente de um controle, não no sentido de pessoas controladoras, mas de ter ali um entendimento do que aquele dia vai reservar para ele, né? Então, quando você vê que houve alguma mudança, que, sei lá, a gente veio gravar, sei lá, a internet caiu, aconteceu alguma coisa, a luz foi embora. Então, isso nos gera um desconforto, uma ansiedade, algo que, se a gente não conseguir lidar com isso, pode até transformar mesmo em algum tipo de transtorno com o tempo. E pra gente que tem uma ansiedade, assim, o TAG, por exemplo, quando a gente não aprende a lidar com todas essas mudanças que ocorrem no nosso dia a dia, a gente pode reagir de forma impulsiva, sem pensar, né? Sem tomar uma decisão assertiva do que deve ser feito. Então, por exemplo, a luz foi embora e a gente precisa gravar. Beleza, é uma situação chata? Mas o que eu posso fazer? Né? Quais são os desdobramentos disso que eu posso. Quais são os desdobramentos das soluções que eu posso fazer? Então, isso aconteceu até com você ontem, né? Que a gente ia conversar. Então, ligar para a Semig, conversar com uma amiga, para ver se pode usar a casa dela para a gente fazer a nossa reunião. Então, assim, o incômodo, ele é necessário para a gente tomar também decisões que podem ser assertivas. Eu vou pegar o que você acabou de falar e vou fazer de novo aquele encadeamento que eu acabei de fazer aqui há algum tempo atrás. O desconforto gera mudança, a mudança vai gerar a aceitação gera adequação, a adequação gera a ação. E essa ação não é uma ação física, ela é uma ação que envolve nós mesmos como um todo. A gente está falando de uma ação física, está falando de uma ação emocional, a gente está falando de uma decisão que a gente toma. A gente está falando de como nos posicionarmos diante de tudo isso. Tem mais uma coisa que eu queria trazer aqui, eu vou falar um pouco, mas vou deixar você comentar mais isso. É que, no fundo, toda mudança acaba gerando um crescimento. Por mais que a gente não perceba, por mais que a gente se apegue, vamos dizer assim, a uma situação anterior, lembrando da Kabbalah que a gente está se relacionando sempre com o passado, por que não prestar atenção nesse crescimento? Por que não prestar atenção naquilo que a mudança vai nos trazer em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de até uma capacitação, né, de nós mesmos em relação ao que eu vou viver ou ao que eu preciso viver para o futuro? Por que será que a gente não pega isso que é a parte, vamos dizer assim, mais interessante da mudança? Por que a gente não se apega ao crescimento e acaba se apegando ao passado, se apegando a algo que nos deixa, entre aspas, um conforto maior? Por que será isso? Eu acho que é difícil a gente olhar para as questões que geram para a gente um desconforto, que são desconfortáveis, de uma maneira otimista, vamos dizer assim, de uma maneira
que a gente possa utilizar no nosso desenvolvimento. Para isso, eu acho que a gente tem que primeiro se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento é essencial. Eu não acredito no autoconhecimento pleno. Acho que ninguém consegue se autoconhecer totalmente. Mas ter um mínimo de recursos para isso, para entender como é o seu funcionamento, o que te gera gatilhos, o que te incomoda, o que não te incomoda, o que te gera desconforto. Então, eu acho que isso é essencial. E, infelizmente, dentro da nossa sociedade, a gente tem um autoconhecimento muito limitado. Então, quando a gente pergunta para uma pessoa sobre ela, né, e tipo entrevista de emprego, quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, até essa pergunta é de difícil resposta, né? Então, como que a gente vai saber lidar com algo se eu não conheço os meus recursos? Dentro dessa questão do autoconhecimento, é necessário se perguntar: o que eu posso aprender com essa mudança? O que eu posso aprender com essa situação que está me incomodando? Para que num próximo acontecimento parecido, você consiga ter as ferramentas necessárias para tomar decisões mais assertivas e nem tão pensadas, no sentido de que você não precisa de refletir tanto, porque você já tem o conhecimento do que fazer. Além disso, a gente repete os padrões, como você falou, né? Então, a gente está acostumado a viver dentro de situações que a gente já viveu, que a gente já sabe como que é. E é mais ou menos isso que eu falei agora que a gente tem que fazer. Só que, quando a gente repete um padrão saudável, é bom pra gente. A gente não tem que toda hora ter invenções, né? Cada dia eu vou ter que achar uma solução diferente pra minha vida. Não é assim que funciona. A gente pode repetir padrões. Essa não é a questão. O problema é quando a gente repete padrões que não são saudáveis pra gente. Uma repetição de padrão fácil, para eu colocar aqui dentro da nossa discussão, né? É em relacionamento. Você já viu, Elvia, aquela pessoa que tá sempre no mesmo relacionamento, mesmo sabendo, no mesmo relacionamento que eu falo, aquela mesma história com pessoas diferentes. Sim. Que ela vive a mesma coisa e não sai daquele ciclo. É aquilo que ela conhece, é aquilo que ela conhece como amor, é aquele desconforto que ela tá acostumada. Eu já ouvi. E eu acho que eu acho que tem mais uma coisa também nisso, que é o seguinte, eu estava lembrando nisso aqui agora, veio na minha cabeça, porque eu estava assistindo, há alguns dias atrás, um documentário sobre interpretação de sonhos da Marie-Louise von Franz, né? É uma psicanalista super conhecida, foi atendida por Jung, enfim, né? Mas o ponto não é a interpretação de sonhos. O ponto é que nesse documentário, talvez a coisa que tenha me chamado mais atenção é que a maioria é um documentário que foi feito na década de 60, 70, por aí, acho que 70, se eu não estou enganado. Mas na época que foi feito esse documentário, a pergunta que era feita às pessoas na rua é: você sonha? E as pessoas ficavam reativas com a pergunta. Olha bem, não é para dizer sim, eu sonho, não, eu não sonho, mas elas ficavam reativas com a pergunta porque falar da psique, falar de algo que mexesse com o emocional das pessoas, era quase que um sacrilégio, era proibido. Então as pessoas respondem o seguinte: mas por que você está me perguntando isso? Aí o repórter, o entrevistador, ele diz o seguinte: nós estamos fazendo um documentário sobre sonhos. E aí a coisa piora, porque as pessoas ficam mais assustadas ainda de ver que alguém está se preocupando com o sonho, que alguém está se preocupando com a manifestação do indivíduo no sonho. E várias pessoas falam assim: que perda de tempo vocês estarem fazendo um documentário sobre o sonho. Então, o que eu queria trazer com esse comentário, Fran, é o seguinte: na verdade, a gente ainda tem um outro fator, que é muito recente a preocupação das pessoas com autoconhecimento e com a saúde mental. Eu acho que isso é alguma coisa muito recente.
como isso está muito recente ainda na vida da sociedade, ainda é um aprendizado, né? Ainda é vamos dizer assim, eu não vou dizer um tabu, porque seria uma palavra muito forte, mas ainda é alguma coisa não costumeira, não trazida para a vida de todos de uma maneira confortável, que não gere o desconforto, que não gere o incômodo. Então, eu acho que isso faz uma diferença nesse momento, né? Eu mesmo sou de uma geração em que as pessoas duvidam de uma psicoterapia, não confiam muito que uma psicoterapia seja alguma coisa que possa ser benéfico ou útil para um indivíduo se desenvolver, vamos dizer assim, emocionalmente falando, principalmente, né? Refletir dói, né? É Refletir difícil, dói, refletir dói. é complicado. Voltando à questão do Jung, é você abraçar a sua sombra. É você falar, Abraçar olha, tá tudo bem. qualquer Eu, processo. Vamos fazer o merchandising aqui para psicanálise, né? Eu acho que qualquer processo terapêutico passa pela dor. Qualquer processo psicanalítico ele passa pela dor. Então, como é que a gente sente essa dor? Como é que a gente ultrapassa essa dor? Acho que esse é o ponto. E as pessoas não gostam de sentir dor, verdade? sim, sim. E assim, abraçar essa sombra não quer dizer que eu vou ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou ser sempre assim. Não é É verdade. esse sentido, né? Mas é a gente compreender para a gente poder, novamente, mudar quando necessário. Mudar o que me incomoda. Voltando, né? Eu acho que no outro episódio, não foi esse que eu disse a respeito disso. Eu sou uma pessoa dramática. Eu não acho isso uma qualidade, não vejo como uma qualidade. Mas é algo que não me dói, não me causa desconforto, não me incomoda. Eu acho que eu não tô forçando a barra com ninguém, que eu não tô invadindo o limite de ninguém. Ah, pra que eu vou me preocupar com isso? Eu tenho tantas outras preocupações da minha vida e vou ser dramática até morrer. Então, assim, a não ser que eu um dia eu fale, não, isso tá me incomodando, tá incomodando algum relacionamento, enfim. Mas a gente tem que também fazer essa divisão do que é preciso a gente realmente mudar e o que talvez é preciso a gente só falar, poxa, tá tudo certo, tá tudo bem, assim, e me aceitar, né, do jeito que eu sou. E voltando um pouco também do que eu tava falando a respeito de relacionamento, enquanto você falando aí de coisas que você assiste todo culto, eu ia citar uma série que não sei se você conhece, chama The Big Bang Theory. Já Sim. assistiu? Não, não assisti, mas já vi. Outro dia a gente estava comentando porque em um dos episódios a Penny, que é uma das personagens principais, queria terminar com Leonard, que no fim da série, vou dar spoiler não, já vai que alguém não assistiu, mas ela queria terminar com ele. Aí perguntaram por que ela queria terminar com ele e tal. Aí ela falou que não se sentia assim, do jeito que ela se sentia com as outras pessoas, que ela não sabia muito bem explicar, mas não tinha aquela sensação que ela sentia com os outros namorados que ela teve, né? E na série, a Penny, ela teve muitos relacionamentos. E muitos relacionamentos que trouxeram muitas questões negativas para ela. Eram relacionamentos tóxicos, assim mesmo, sabe? E, e ele era totalmente diferente. Ele é um físico, nerd, que respeitava ela, o relacionamento não era tóxico, enfim. E eu falei, gente, a Penny descobriu o que é o amor. Ela ainda, naquele episódio, só não tinha percebido. Por quê? Porque o amor, ele é tedioso. Quando a gente ama de verdade e tem um relacionamento saudável, ele é tedioso. Em que sentido? Imagina, Elvio, você viver a vida inteira com uma pessoa que você sente insegurança, que você sente frio na barriga porque ela saiu de casa com medo dela estar fazendo alguma coisa de errado na rua, que você tem medo da própria pessoa, né? Então, por que o amor, eu falo que o amor é tedioso? Porque você se sente seguro, você se sente bem na presença dela, você não sente um incômodo, né? Claro que às vezes você pode ter um ciúme, pode acontecer alguma coisa,
mas você não sente aquele incômodo perene o tempo todo. E quando eu falo de um amor tedioso, não é no sentido que ficar com uma pessoa é um tédio, né? Nossa, que tédio ficar com essa pessoa. Não, a gente pode fazer várias coisas para deixar um relacionamento bacana, um relacionamento legal. Há uma repetição de padrões. Sempre há, sempre vai ter uma Não repetição é de isso? padrões. Mas fica a pergunta: você quer repetir os padrões saudáveis Verdade. ou os padrões que te fazem mal? Né? Verdade. Como reconhecê-los, né? Voltamos para o autoconhecimento, né? Sempre. Eu acho que, independentemente do tema dos nossos episódios aqui, Vamos falar isso aqui muitas vezes, né? tudo, quase tudo, pelo menos, né? Eu, de novo, eu não gosto de ser enfática no sempre, no nunca, mas quase tudo vai se voltar para o autoconhecimento. É difícil você fazer qualquer coisa sem você se autoconhecer. Você É fica muito verdade. vulnerável às outras pessoas, ao que o outro pensa, ao que se choveu, se fez sol, se você fica vulnerável a tudo se você não sabe quem você é. Porque se você não sabe quem você é, por que você espera que o outro saiba? E Verdade. também por que o outro tem que saber quem você é? Tá difícil a gente saber quem a gente é. Nem seu terapeuta sabe direito quem você é. É verdade. É verdade. Fran, queria deixar aqui a nossa pergunta do episódio para quem está nos ouvindo. E eu acho que a pergunta é muito simples, né? O que te incomoda? O que é que te deixa desconfortável? Contar isso para a gente. Vamos comentar, vamos responder e vamos esperar pelo próximo episódio. Mais alguma coisa que você queira trazer para a gente no episódio de hoje ainda? Eu gostaria de falar que você fugiu da minha pergunta inicial, que o que está te incomodando hoje, ó. Ele Mas, fugiu, galera. Ele fugiu, mas vocês não podem fugir da resposta, mas não. vamos combinar que eu fugi com elegância, né? Isso me incomodou, hein? Não gosto que fuja das perguntas que eu faço. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o episódio foi bem bacana, nada a acrescentar. Eu espero que vocês também acrescentem alguma coisa. E a gente geralmente só faz uma pergunta, mas já que o Elvio trouxe essa questão, quais são os seus sonhos também, né? Quem sabe a partir dessas respostas a gente não consiga até fazer um novo episódio a partir desse. Sempre vai ser possível. Sempre será possível fazer um novo episódio a partir do que se colocar aqui para gente, né? Então é Sim. isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Até.